Bom, acho que quem tá aqui no canal há um tempinho já deve ter notado que eu sou extremamente fanático por Pokémon. Tanto que eu citei ele em alguns vídeos que eram de terror e eu fiz até um vídeo de 30 minutos só falando da música do jogo que eu simplesmente adoro. Eu citei que Pokémon não é tão infantil assim, e pode parecer meio besta porque realmente sempre foi e sempre vai ser uma franquia focada para o público infantil, mas isso não quer dizer que já aconteceu várias coisas envolvendo Pokémon que foram um pouco bizarras. Algumas são mais conhecidas porque viralizaram na mídia algum tempo atrás ou até recentemente, algumas são um pouco mais desconhecidas, um pouco obscuras. Tive essa ideia de vídeo por causa de um roteiro que eu tinha escrevido lá em setembro de 2022, que era para ser um iceberg de Pokémon. Só que o roteiro foi descartado, simplesmente porque já tinha um monte de gente que fez esse vídeo do iceberg de Pokémon, tanto brasileiro quanto português, quanto gringo. Então eu pensei, pô, tô só mais um fazendo uma coisa que todo mundo já fez. Só que como o roteiro ficou bom, eu gostei bastante dele, eu decidi não descartar ele completamente. Acho que muita gente assiste Iceberg pela parte bizarra da coisa, tipo, que tá lá no fundo, né? Então eu parei e pensei, pô, vou pegar só as coisas bizarras e vou fazer um vídeo só disso. Já que o meu canal é só focado nisso, então por que não, né? Esse vai ser o vídeo de hoje. Então bora conferir os acontecimentos bizarros envolvendo Pokémon. Acho que isso não é surpresa pra ninguém, mas sim, existem milhares de fanart mais 18 de Pokémon na internet. E a maioria delas são para um público mais diferenciado, vulgo furry. Não todos os furry, tá? Não tô generalizando. E alguns Pokémons são inclusive alvo dessas artes. Geralmente são Pokémons com aparência mais humanoide e ou feminino. 3 exemplos que eu posso dar aqui é a Gardevoir, a Lopunny e o Vaporeon. Sim, o Vaporeon, não me pergunto. Inclusive isso rola até com Pokémons atuais, como por exemplo o Cinderace da 8ª geração ou a Meowscarada, que é da mais nova, a 9ª geração. Eu lembro até que quando eu era criança, quando eu tinha lá em torno de 8, 9 anos, eu gostava muito de ficar pesquisando imagens de Pokémon para desenhar no Google. Um certo dia eu decidi desenhar o Lucario. Então fui eu pesquisar a imagem do Lucario para fazer desenho. E eu acabei me deparando com uma imagem um tanto quanto estranha. Nessa imagem tinha... como é que eu posso explicar? Tinha um Lucario com um par de tetas, tocando aquela famosa sirigai. Detalhe que eu tinha acho que 8 anos, então eu era muito criança, eu nem sabia o que era. Isso infelizmente também aconteceu comigo recentemente, foi alguns meses atrás, em 2022, eu decidi pegar a imagem do Garchomp contra o Rexorus para fazer um desenho, em homenagem a um episódio do anime que tinha justamente essa luta, do Garchomp contra o Rexorus. Só que a minha mente eu pensei, tá, se eu pesquisar Garchomp e Rexorus, ao invés de Garchomp versus Rexorus, eu vou conseguir as imagens que eu quero. E eu consegui, mas eu fui descendo um pouco para baixo e eu acabei me deparando com uma imagem do Rexorus metendo o cacete no Garchomp, e não era uma batalha. Eu particularmente não tenho nada contra quem faz essas imagens, mas eu acho que é meio paia, tipo, eles aparecerem tão fácil assim na pesquisa do Google, mesmo tu não usando nenhuma palavra-chave. Mas infelizmente a Route 34 é uma regra na internet, ou seja, por mais que a gente goste ou não, não tem como escapar dela. Em 2016 foi o ano que uma das maiores febres do mundo foi lançada, que foi o Pokémon GO. Um jogo onde você podia andar pela rua procurando Pokémon e pegar eles virtualmente. Ao mesmo tempo que você jogava, você conseguia se exercitar. Uau! Que jogo incrível, não é? Não é? Mas obviamente a ideia de um jogo onde você tem que sair pra jogar e acabar dando merda. E uma dessas merdas aconteceu dia 8 de julho de 2016, onde uma garota de 19 anos encontrou um corpo de um homem perto de um rio em Riverton, nos Estados Unidos. E ao que tudo indica, o cara morreu afogado. Houve vários outros casos, incidentes envolvendo Pokémon além desse, inclusive bastantes no Brasil. Teve gente que foi assaltada, teve gente que morreu afogada, teve gente que bateu o carro. Teve até um cara que caiu do último andar de um prédio na cidade que eu morava. Eu lembro até que tem uma reportagem do Datena falando que quem joga Pokémon GO é otário, que a criançada de hoje tá perdida, que não sei o que. Sei lá, é só acho engraçado ele xingando os jovens por jogarem jogos. O povo não tem mal o que fazer, então tá ficando cada vez mais imbecilizado. E agora inventaram o negócio de achar Pokémon, que eu acho isso de uma imbecilidade,
mas de uma babaquice tão grande. O cara vai e vai encontrar, acho que é isso, né? Vai encontrar um bichinho virtual, que essa situação política, esse país quebrado, você atrás de bichinho na rua. Ah, vai te catar. No Pokémon GO tem um sistema de Pokéstop e ginásios espalhados pelo mundo real. Tipo, você pode ver um ponto turístico, por exemplo, o Cristo Redentor aqui do Brasil, e lá pode ser um Pokéstop ou um ginásio no Pokémon GO, ou até os dois ou vários desses dois. Só que alguns desses pontos turísticos não são muito adequados para virarem Pokéstops, e um deles foi o Museu do Holocausto. Mas calma que ainda ficou pior. Nesse museu tinha um ninho de spawn de Koffing. Tipo, spawnava muito Koffing, às vezes até o Weezing, se você tiver sorte. Caso você não tenha entendido por que isso é ruim, basicamente eu só vou lembrar que o Koffing é um Pokémon de gás. E gás e Museu do Holocausto enfim, né? Obviamente a direção do museu não gostou nada disso e pediram para que o pessoal do Pokémon GO retirasse o museu do jogo. Mas hoje em dia ele já não é mais nem um Pokéstop e nem um ginásio. É só o museu mesmo. Eu particularmente concordo com a decisão deles, porque, pô, tu vai pra um lugar onde é literalmente pra prestar respeito pra um monte de gente que morreu pra jogar joguinho. Aí é sacanagem. Mesma coisa de ficar caçando um gash no túmulo de um parente morto. É um pouco mórbido. Por meados dos anos 90 e 2000, um moleque de 8 anos na Inglaterra ligou para um rádio local pedindo para trocar a própria irmã por um card holográfico super raro do Vaporeon na época. E eu não tô zoando. Não só isso, mas numa entrevista da BBC, a mãe do guri disse que ele ia trocar a cama, os brinquedos, os ovos de Páscoa e toda a mesada dele pela carta. Isso sim que é desespero. Depois disso, várias escolas da região proibiram as cartas de serem circuladas ou levadas para as escolas, por conta de que vários alunos, principalmente do ensino fundamental, estavam começando a trocar algumas cartas por seus lanches. Tipo, o cara trocava a merenda por uma cartinha e ficava sem comer. No final, esse moleque ainda conseguiu trocar a carta por uma do Arcanine, que era bem rara que ele tinha, mas não antes dele tentar vender a própria irmã, que na época tinha 3 anos. 3 anos. Esse bagulho aí de roubar as cartas no lanche é real, tá? Eu levava lá quando eu tava no 4º ano, eu tinha uma carta mó bonita do Charizard e eu tinha uma do Greninja também, muito pica, e roubaram de mim. Piazada era filha da puta. Em 1999, o Burger King fez uma promoção para comemorar o lançamento do filme Pokémon o Filme, que no caso é o primeiro filme da franquia, onde na compra de um lanche no Burger King você ganhava uma Pokébola com um chaveiro, pelúcia ou até um boneco mesmo, ou uma carta junto. E até aí tudo bem, inclusive foi uma puta promoção da hora, os brinquedos eram muito bem feitos, diferente dos de hoje em dia. Mas no dia 11 de dezembro do mesmo ano, uma menina de 1 ano acabou sufocada com a parte de cima da Pokébola na cara. A mãe da menina estava tomando banho quando isso aconteceu, e depois de 20 minutos, quando ela saiu do banho, ela encontrou a filha desmaiada no chão, sem vida. O pior é que as duas irmãs da menina que estavam com ela acabaram vendo ela morrer, mas elas não conseguiram fazer nada porque elas eram ainda mais novas que ela. Tipo, menos de 4 anos. Mesmo depois desse caso ter repercutido nos Estados Unidos inteiro, a Burger King se recusou a tirar o brinquedo de circulação, porque de acordo com eles não tinha como provar que a morte da menina foi causada pela Pokébola. Só depois de outra criança em 23 de dezembro acabar morrendo, aí eles viram que era melhor tirar os brindes de circulação. E fizeram uma chamada até que bem bizarra, assim, meio mórbida, para mostrar que aquele era o fim da promoção envolvendo o Pokémon, por conta do perigo que o brinquedo era para os menores de idade. Burger King and the U.S. Consumer Product Safety Commission want you to know about the voluntary recall of this Pokemon Pokeball. The ball may pose a suffocation hazard to children under 3. Throw the ball away or return it to Burger King. The safety of your child is of the utmost importance to us.
Em 2006, as versões europeias de Pokémon Diamond e Pearl precisaram ser censuradas porque o sprite de um Pokémon ficou meio polêmico. E esse Pokémon é o Registeel. E nessa época o Registeel tinha uma pose que poderia ser confundida com um gesto ofensivo, se é que vocês me entendem. Na versão original japonesa, o Registeel tinha um sprite que ele ficava com o braço esquerdo apontado pro ar sem curvas. Isso fez parecer que o Registeel estava fazendo a saudação O sprite foi alterado nas versões internacionais de Pokémon Diamond e Pearl para que o braço dele ficasse apontado para baixo, e de fato eles fizeram isso. E essa foi a primeira e única vez que eles alteraram o sprite por causa de polêmica, pelo menos que eu saiba. E por mais que tenha sido um pouco cômico, eu acho que foi bom eles terem mudado, porque vai que dá um problema maior. Em 2015, no lugar onde estava acontecendo a Pokémon VGC, caso é a Video Game Championship, um tiroteio foi frustrado pela polícia local. James Stumble, de 18 anos, e Kevin Norton, de 27, estavam fazendo ameaças em um grupo privado de Pokémon nas redes sociais. Eu não achei a rede social específica. As ameaças eles fizeram várias referências a o de Columbine e o de Boston, além de ameaçar pessoas específicas que estariam no evento. Isso fez com que o ADM daquele grupo entrasse em contato com a organizadora do evento para que eles proibissem a entrada dos dois. Por sorte, nada aconteceu e os dois foram presos e estão sendo julgados, graças à polícia que estava bem atenta no caso. Mas se eles estivessem boiando lá, os caras iam entrar, eles não iam perceber e teria acontecido uma tragédia que felizmente foi evitada. Em novembro de 2019, quando o Pokémon Sword and Shield estavam para ser lançados, a Game Freak anunciou que a National Dex da 8ª geração não teria todos os Pokémon que já existiam, ou seja, ia ser uma Dex incompleta, mesmo tendo 700 Pokémon, mas beleza, né? Isso deixou a comunidade Pokémon emputecida, como sempre, fazendo com que as pessoas criassem uma hashtag chamada hashtag #BringBackNationalDex, ou hashtag Traga de Volta a National Dex em português, que consistia em fazer com que a Game Freak adicionasse todos os Pokémons da National Dex Sword and Shield. E até aí tudo bem, foi só uma hashtag normal, tipo o que aconteceu ano passado que eles pediram para traduzisse os novos jogos de Pokémon. O problema surgiu quando uma usuária do Twitter chamada Fusai Wasai fez um textão de um suposto exposed. Nele ela relatava que era ex-funcionária da Game Freak e ela tinha um caso com o Junichi Masuda, que é um dos principais diretores dos jogos. E ao longo do tweet ela começa a relatar que em um certo ponto do relacionamento que ela teve com ele, ela começou a sofrer abuso sexual do Masuda e até foi... É óbvio que isso é um exposed falso, mas com certeza podia ter prejudicado o Junichi Masuda e até mesmo a Game Freak inteira, só por causa que eles não colocaram todos os bichinhos virtual no jogo. Isso aí foi uma puta de uma sacanagem. Pokémon tem diversos episódios banidos por motivos polêmicos. A maioria deles é da primeira temporada. Alguns são os motivos mais bestas e alguns são mais compreensíveis. O Soldado Elétrico Porygon é o nome do episódio mais polêmico de todo o anime de Pokémon, por ser conhecido como um episódio que mandou pessoas para o hospital e até matou. No episódio 37 da primeira temporada de Pokémon, de 1997, Ash e o Porygon viajam no cyberespaço, então a equipe Rocket atira alguns mísseis contra eles. E para revidar o ataque, o Pikachu usa um choque do trovão clássico dele, que faz com que vários flashes azuis e vermelhos ficassem piscando freneticamente por 5 segundos. Isso foi o suficiente para mandar mais de 10 pessoas para o hospital. Não foi mais de 400. Muita gente diz que foi mais de 400 crianças que foram para o hospital, mas não, isso é efeito Mandela. As pessoas hospitalizadas, na maioria crianças e adolescentes, relataram sentir dor de cabeça, enjoo, nos casos mais leves. Já em alguns casos mais graves, houveram crianças que sofreram convulsões e ataques epiléticos e acabaram não resistindo. O assunto passou até no Jornal Nacional. Desculpa quebrar o clima, né? Mas eu não consigo tancar o William Bonner novinho chamando o Pokémon de monstrinhos, velho.
A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência. Ele falou genuinamente achando que era monstrinho. Depois disso, o Porygon e até as evoluções foram proibidas de aparecer no anime até os dias de hoje. Além do anime quase ter sido cancelado e a Game Freak processada. Se você assiste Pokémon desde antigamente até os dias atuais, você deve ter reparado que hoje em dia quase não aparece nem o Porygon 2, nem o Porygon Z, porque simplesmente por causa do episódio eles foram banidos de aparecer no anime para sempre. Bom, acho que eu consegui te provar pelo menos um pouco que Pokémon, apesar de ser uma franquia focada para o público infantil, tem os seus podres por trás. Obrigado por assistir o vídeo, eu vou ficando por aqui porque eu tô ficando um pouquinho de sono.